Olá novamente, voltamos à nossa aula sobre salário. Bem, antes de entrar, e essa aula basicamente vai ser daquilo que eu chamo a tratar do direito do trabalho clássico, eu quero realmente destacar a importância deste tema, salário e remuneração, no âmbito dos direitos do homem, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E relembrando ainda, nesse sentido, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seus artigos 23, 24 e 25, tratam deste tema, salário. Mas vamos então fazer o link, o caminho, digamos assim, para o direito do trabalho clássico. Bem, se nós observarmos o direito à remuneração, ao salário, dentro do âmbito dos direitos fundamentais, nós vamos observar também que a doutrina, a jurisprudência e a própria legislação criou um caminho de defesa ao salário. E são vários caminhos, a questão da irredutibilidade, de ser crime a retenção dolosa do salário, mas ela criou, na verdade, inúmeros caminhos, realmente, para a defesa do salário. E um dos caminhos que eu quero chamar a atenção nesta aula é o princípio da força atrativa do salário. Grosso modo, e eis a pergunta também, que princípio é este? Grosso modo, nós podemos dizer que tudo aquilo, toda a remuneração que é paga pelo empregador ao empregado, em decorrência do contrato de trabalho e pelo serviço prestado, incorpora-se ao salário. É a força atrativa do salário. Se nós observarmos, por exemplo, a legislação brasileira, e aí eu me refiro ao artigo 457 da CLT, nós observamos o seguinte, está escrito neste artigo 457 da CLT. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, as gorjetas que receber. E parágrafo 1º, realmente é este que importa a gente agora, neste momento. Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias por viagens e abonos pagos pelo empregador. Ou seja, grosso modo, ao se pagar uma remuneração, um valor empregado ao empregador, nós temos um salário. E a partir daí nós vamos ter todos aqueles princípios que importam o salário. A irredutibilidade salarial, a retenção dolosa sem crime e por aí vai. Bem, mas vamos então agora tratar desse direito do trabalho clássico. E neste direito do trabalho clássico, já na leitura aqui do artigo 457, parágrafo 1º, nós observamos as comissões e percentagens. Primeira pergunta, qual seria a diferença de comissão e de percentagem? A comissão é como, por exemplo, se alguém vender determinado produto, digamos, um carro, sou um vendedor de uma concessionária de automóveis, se eu vender um determinado carro, eu recebo uma importância fixa, digamos, 100 ou 200 reais por carro vendido. Neste caso, estou recebendo, que é salário, uma comissão. Vamos pensar o que é percentagem. Percentagem é, a partir do momento que eu venda, por exemplo, um carro ou uma televisão, eu receba 1% do valor de venda daquele produto. Então, neste caso, terei recebido uma percentagem como forma de pagamento. Mas o que é importante da leitura deste 457, parágrafo 1º, é perceber o quê? Esta força atrativa do salário. Do mesmo modo, as diárias e demais abonos. O que é interessante também, é lógico, fazer uma leitura sistemática do artigo e observar o disposto no parágrafo 2º. Ora, embora o parágrafo 1º fale, por exemplo, estabeleça que as diárias para viagens incorporam-se aos salários, se esta diária não ultrapassar 50%, conforme o parágrafo 2º do artigo 457, ela não se integra ao salário. Por quê? Porque para verificar se determinado produto, se determinado pagamento se incorpora ou não ao salário, nós temos que observar
um princípio que é válido, uma ideia que é válida para tudo. Esse aquele pagamento foi feito pelo trabalho ou para o trabalho. Então, por exemplo, se nós pegarmos a diária, se entende que se ela não ultrapassar esse percentual de 50%, não é uma diária fraudulenta, ou seja, ela não é uma fraude. E se está nesse patamar inferior a 50%, ela não foi paga, na verdade, para remunerar o empregado. Ela foi remunerada para indenizar o trabalho. Ela não foi pelo trabalho, ela foi para o trabalho, para possibilitar o trabalho. Então, este corte, este divisor de águas, vocês podem ter em mente. Quando o pagamento é feito pelo trabalho, contra a prestação ao trabalho, é salário. Quando é feito para possibilitar o trabalho, não é salário. Exemplo, como eu disse, do pagamento de diárias. Ainda em relação a essa leitura dogmática, essa leitura legal sobre o tema em estudo, eu chamo a atenção do artigo 458 da CLT. É um dispositivo importantíssimo. O que é que ele diz de básico e que é fundamental que vocês aprendam? Vejam bem a leitura do artigo 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende do salário para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuários e outras prestações in natura, por força do contrato ou costume fornecer habitualmente ao empregado. Então, o que é que nós vamos derivar da leitura desse artigo 458? É que além do pagamento em espécie, em dinheiro, é possível o pagamento do salário in natura. Qual é o divisor de águas, mais uma vez, que nós vamos observar para saber se é salário ou se não é salário? É simples, é só verificar se aquele bem, aquele in natura que foi fornecido ao empregado, vamos pensar pelo empregador ao empregado, vamos pensar em habitação, se é pelo salário ou se é para o trabalho. Vamos pensar que, por exemplo, numa cidade como João Pessoa, se ofereça um imóvel ao diretor de uma empresa. Ora, se esse diretor é empregado, se na cidade de João Pessoa existem vários imóveis, nós podemos sim considerar que este salário, este imóvel, é apenas mais um atrativo para o emprego. Então é salário. Na verdade, o fornecimento do imóvel não foi condição, não é pagamento, não é condição para que o empregado preste serviço naquela localidade. Hipótese diversa, por exemplo, é se determinado empregado vai trabalhar num lugar onde não existe moradia, onde não existe um lar que ele possa viver de forma condigna. Então, se a empresa, nesse caso, fornece a habitação, ela não fornece pelo trabalho, ela fornece para possibilitar o trabalho, e dessa forma, quando isso acontece, não é salário. Então, é este o segundo corte que eu quero trazer. O tema da nossa próxima aula vão ser dos adicionais de salário. Observem que até o presente momento, e isso já está bem fixado em vocês, nós falamos da irredutibilidade do salário. Nós também já observamos que quando há um determinado pagamento pelo trabalho, ele é salário. Ora, nós vamos saber, até da leitura daquele artigo 7º, que nós destacamos já no primeiro tópico desta aula, nós observamos que existem vários adicionais. Adicional de horas extras, adicional de insalubridade, adicional de penosidade, adicional noturno. Ora, e eu já lanço essa questão para vocês. Estes adicionais possuem natureza salarial? Porque a resposta é interessante. Se nós considerarmos que eles possuem natureza salarial, e aí eu vou deixar uma pista para vocês, eles possuem de fato natureza salarial, eles não seriam possíveis de quê? De redução. Então, se nós pensarmos assim, por exemplo, as horas extras pagas de forma habitual teriam natureza salarial, e uma vez suprimido o trabalho extraordinário, o empregador não poderia, então, por este pensamento, retirar as horas extras.
Aí eu pergunto a vocês, a questão realmente é tão simples? Esses adicionais, insalubridade, horas extras, adicional noturno, por exemplo, eles fazem parte ao salário, eles se incorporam ao salário em razão daquele princípio da força atrativa do salário, e se eles assim acontecem, se isso assim sucede, eles são passíveis ou não de redução. Muito obrigado.